o Centro de Memória da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília tem o prazer de receber o professor doutor João Carlos Teatini de Souza Clímaco para comemorarmos uma data muito especial, muito importante para a faculdade, que é o aniversário do Centro Olímpico, criado em 5 de setembro de 1971. Seja bem-vindo, professor. Muito prazer. Obrigado pelo convite. Inicialmente, eu gostaria que o professor se apresentasse, nos falasse um pouco da sua trajetória pessoal, acadêmica e profissional. Quem é o professor João Carlos Teatini? Bom, eu entrei na Universidade de Brasília em março de 1974. Eu tinha concluído o mestrado em Engenharia Civil, Engenharia de Estruturas, na COP, Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia da UFRJ. Eu fiz a graduação na Universidade Federal de Goiás e fui fazer o mestrado e vim para cá numa universidade nova, mas que já tinha uma coisa que era rara no Brasil, que era a dedicação exclusiva. É claro que eu tentei ir para a Universidade Federal de Goiás, mas lá eu não conseguia dedicação exclusiva. E aqui a dedicação exclusiva me permitiu continuar meus estudos e iniciar pesquisas e coisas ligadas à minha dissertação de mestrado, que foi na área experimental. E aí eu comecei a minha trajetória de professor e lecionei na Universidade de Brasília, lecionei, pesquisei, fui militante também, eu fui presidente da ADUNB, da Associação de Docentes da Universidade de Brasília, em 1984 a 86. Fui professor durante 40 anos, até 2013, quando me aposentei. Nesse intervalo, eu tive também várias atividades. Eu fui decano de extensão e de administração e finanças, 1992 a começo de 93. E depois, outra vez, eu fui na reitoria pro tempore. Eu fui decano de extensão em 2008. Eu fui diretor da CAPES de Educação Básica e Educação à Distância, de 2009 a 2014. Também eu trabalhei, eu fui secretário de Educação à Distância do Ministério da Educação em 2003, 2004. E também, no governo do Distrito Federal, eu fui secretário das administrações regionais em 1997, depois secretário de governo em 1998. Quer dizer, eu tive a minha vida, ao mesmo tempo, permeada pelo trabalho como professor. Eu fui um dos criadores do programa de pós-graduação em estruturas de construção civil do meu departamento de Engenharia Civil e Ambiental, e com mestrado e doutorado. Orientei várias dissertações de mestrado e doutorado e também inúmeros trabalhos de iniciação científica e trabalho de conclusão do curso de Engenharia Civil. E acredito que tive uma vida acadêmica bastante intensa. Hoje, inclusive, como aposentado, eu sou representante dos aposentados do Conselho de Representantes da ADUNB. Quer dizer, como diz o ditado, a gente sai da universidade, mas a universidade não sai da gente. Isso. Bom, o convite ele foi feito porque o professor João Carlos ele foi atleta na inauguração do Centro Olímpico. Dia 5 de setembro de 2020, o Centro Olímpico comemora 49 anos. E eu gostaria de saber um pouco da trajetória esportiva do estudante João Carlos, estudante de Engenharia Civil formado pela Universidade Federal de Goiás. Como foi a sua primeira experiência como atleta e o seu primeiro contato com a UNB?
Quais as lembranças ainda guarda do dia 5 de setembro, a data da inauguração do Centro Olímpico? Eu sempre tive uma vida de atleta bastante ativa. Na escola de engenharia da UFG, eu praticava muitos esportes, principalmente futebol. Futebol de salão, futebol de campo. Eu quase cheguei a ser profissional de futebol de campo. Futebol de salão, eu disputei, inclusive, jogos universitários pela UFG, e, inclusive, no ano de 1970, eu disputei aqui em Brasília os Jogos Universitários Brasileiros, que foi a primeira. Eu tinha vindo aqui em Brasília algumas vezes também, disputar por clubes de Goiânia, disputar torneios aqui. E foi uma grande satisfação ter vindo à inauguração do Centro Olímpico. Foi uma grande, digamos assim, um termo assim, uma grande efeméride, né? E foi, eu lembro que naquele torneio vieram, se não me engano, vieram equipes de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, ainda não existia Tocantins, mas foram, eu acho que foram muitas equipes e foi um evento muito concorrido. E, se não me engano, eu acho que nós ficamos em segundo lugar, perdendo a final para Minas Gerais. Nós ficamos alojados no Centro Olímpico e foi a primeira vez que o Centro Olímpico foi usado, ele novinho, o CO, né? Quer dizer, o CO, a Casa do Estudante, e um projeto muito bonito. E na época, a gente, e como antes, nos Jogos Universitários Brasileiros, a gente ficava, era muito isolado, porque se o transporte público de Brasília hoje ainda não é satisfatório, vocês imaginam naquela época. A gente ficava bastante isolado, mas também as delegações, a gente fez muita camaradagem, muita amizade, e sempre rolava um samba, eu toco violão, então a gente fez muita amizade, e foi muito divertido, e o ambiente dos jogos eu praticava também lá na escola de engenharia, eu praticava vôlei, não era grande coisa, mas eu praticava também xadrez. Eu tive medalha de xadrez no Jogo Universitário de Goiás, medalha de salto em altura, você imagina. Eu cheguei a saltar 1,60 m, ganhei medalha de prata no Jogo Universitário de Goiás. 1,60 m, se falar hoje de eu pular, acho que eu não pulo nem 1,20 m. Mas eu sempre fui atleta. Então, para mim, vir aqui na inauguração do Centro Olímpico foi e ter essa medalha, quando o professor Paulo César, o chefe do gabinete da reitoria, comentou sobre, e eu vi a matéria até no site da UNB, sobre o Centro de Memória da Escola de Educação Física e do Centro Olímpico, da Faculdade de Educação Física e do Centro Olímpico, eu me lembrei dessa medalha. E, aliás, como eu comentei com a Alessandra, essa medalha para mim me dá muito orgulho, mas eu acho que ela vai ficar muito melhor no Centro de Memória, e eu teria o maior prazer em doar essa medalha para a memória do Centro Olímpico. Que bom. Professor, teria algo mais a acrescentar sobre a inauguração, dia da inauguração, a cerimônia, pessoas que estavam presentes, autoridades, as modalidades disputadas? E depois, quando o senhor retornou ao UNB já como professor, continuou a frequentar o Centro Olímpico? Bom, eu lembro que a inauguração foi uma festividade muito concorrida, porque o Centro Olímpico foi, primeiro, que era a época da ditadura militar, e Brasília ainda era uma cidade, era uma capital ainda nascente. E aquilo foi, digamos assim, um evento que teve uma repercussão nacional. E eles deram, os militares deram uma cobertura
Se não me engano, eu acho que era o general Médici que era o presidente, e foi uma cobertura muito grande. E como era uma pista de atletismo de altíssima qualidade, houve exibição de alguns atletas nacionais. Eu lembro que foi uma cerimônia muito concorrida. Segundo, depois, praticamente Brasília não tinha clubes de qualidade, não era só a Asa Norte. Praticamente Brasília não tinha clubes, e o CO virou o clube da Asa Norte, porque não tinha. Aliás, só para vocês terem a ideia, naquela época, a L2 Norte não só era pista única, mas era de terra. Então, Brasília, e outra coisa, você entrava ali pela L2 Norte, só tinha praticamente as quadras das 403, 402, 403 até a 407, 408. Não tinha nenhuma construção das 200, ou das 300, exatamente, das 200. Tinha só tinha as construções, algumas das 100, se não me engano, a 104, 105, e depois ia ter as construções só lá da 312, 312 Norte. Então, era bem interessante até, porque havia os famosos redemoinhos de poeira na época da seca, agosto, setembro, que ia 1 quilômetro de altura de redemoinho de poeira. Então, eu morava na Asa Sul nessa época. Então, o CO, que era franqueado à população, se tornou o Clube da Asa Norte. E era franqueado e não tinha problema nenhum, não tinha problema de segurança, não tinha problema de roubo, nada. Aliás, pouquíssimas pessoas tinham carro. Eu lembro que, eu lembro que a gente ganhava tão bem que o meu primeiro salário como professor, e eu não era professor, porque eu era professor, como grande parte dos contratados naquela época, contratado como professor colaborador. Não era professor do quadro. Chegou um ponto, inclusive, quando teve a primeira greve dos professores da UNB, que foi em 1982, foi para haver contratação dos colaboradores, porque nós chegamos a ser quase metade dos professores da UNB, chegamos a ser colaboradores. E quase ninguém tinha carro. E o serviço de transporte era muito ruim. Agora, tinha um número enorme de bicicletas. Eu comprei o meu primeiro carro com o meu primeiro salário de professor colaborador. O meu auxílio moradia que eu tinha, eu alugava um apartamento na Asa Sul, meu auxílio moradia dava para pagar metade do aluguel do meu apartamento. Vocês imaginam uma coisa dessa, você com o seu primeiro salário comprar um Chevette 0 km. Se você for falar uma coisa dessa hoje com o professor, ele cai de costa. Comprar um carro 0 km com o seu primeiro salário. Então, você vê como a carreira de professor, de fato, ela foi totalmente desprestigiada. O auxílio moradia, depois ele foi congelado de tal forma que acabou. Então, na vida de professor, o CO era uma delícia. O CO, o pessoal ia para lá, fazia churrasco e tal, mas era uma convivência extremamente agradável, extremamente pacífica, e não tinha problema nenhum de segurança, de ter que falar. Inclusive, o pessoal que morava no centro, no CEL, na casa do estudante, convivia muito bem com todo mundo que eram os frequentadores. Era um ambiente, eu não vou exagerar dizendo que era um ambiente familiar, mas era um ambiente de uma convivência muito saudável. Depois, nos anos 80, eu mudei para a Asa Norte, e aí Brasília já começou a crescer e se desenvolver mais. Mas nos anos 70, o CO, eu acredito que foi uma referência e também foi, digamos assim, um motivo de socialização extremamente importante para o Brasil. Entendi.
Os jogos, eles, da inauguração do Centro Olímpico, eles duraram quantos dias? O senhor falou que ficou na casa do estudante. Como era a alimentação? Já existia o refeitório? Eu tenho a impressão que nós ficamos aqui, como o nosso time, nós ganhamos 1 ou 2 jogos e ficamos para a final, a alimentação era no restaurante universitário. O restaurante universitário era no centro ali da UNB, que não tem mais, porque eram uns prédios de madeira, por sinal, uns prédios muito bonitos, que só sobrou um, que inclusive na época funcionava uma cooperativa, que é um prédio de madeira que onde funciona hoje, parece que a Central de Segurança ou Vigilância, que é um predinho de 2 pavimentos, muito bonito, a estrutura, que fica de frente para a faculdade, naquela praça onde fica a Faculdade de Educação, mas não é aquela praça onde tem a Dumb, não. É onde fica aquele prédio da Faculdade de Educação, e é difícil de explicar, mas é um prédio de madeira, um predinho de madeira baixinho, e tinha 3 prédios iguais àquele. E um desses era o restaurante universitário. E as refeições eram lá. E tinha também algumas cantinas improvisadas, né? E as refeições eram lá. Foram quantos dias de jogos? Olha, eu acho que nós dormimos aqui, aqui no Centro Olímpico, no céu, se não me engano, foram 3 noites, eu acho. Os jogos foram 3 dias, 3 ou 4 dias, mais ou menos, que eu me lembro. E as modalidades disputadas na época, além do futsal? Era futsal ou futebol de campo que o senhor jogava? Não, eu joguei futsal, mas tinha futebol de campo, tinha basquete, tinha vôlei, atletismo teve várias modalidades. O atletismo não era ainda uma modalidade muito difundida, pelo menos aqui no Centro-Oeste, mas com certeza vôlei, basquete, futebol de salão, futebol de campo, essas modalidades eu assisti pelo menos, eu sei que foram bastante disputadas. Outras atividades que eu tenho certeza que houve, porque eu lembro que teve, Goiás disputou também, foi tênis de mesa, xadrez, essas que eu sei, por exemplo, que colegas que eu fui da equipe de xadrez, mas eu não disputei, que foram disputadas, que eu lembro foram essas. Certo. Bom, o Centro Olímpico é considerado um símbolo histórico e patrimônio da Universidade de Brasília, ocupando uma área de 114 hectares com vários espaços para a prática esportiva. O Centro Olímpico ele integrou o plano educacional de Anísio Teixeira, implantado no Distrito Federal, e foi planejado antes mesmo da fundação de Brasília. O senhor, professor, né? O professor, como engenheiro civil, sabe o quanto é oneroso construção, a manutenção de um espaço de treinamento que é usado também para ensino, extensão, lazer e convivência, tão importante quanto o Centro Olímpico. Qual a mensagem o ex-atleta João Carlos e o professor Teatini deixaria para os discentes, docentes e visitantes que frequentam o Centro Olímpico? Olha, eu sempre digo que eu disse para você informalmente antes que eu estou escrevendo um livro sobre a questão da avaliação e manutenção de estruturas de concreto, que é um material que eu tenho, que depois que me aposentei, e até por causa de uma palestra que eu dei virtual num evento de um ex-aluno meu, que hoje é professor da Universidade Federal da Bahia, e que é uma metodologia que a gente desenvolveu no nosso programa de pós-graduação aqui do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. E como a gente conversou, e ele é um entusiasta dessa metodologia, ele me provocou, falou, professor, por que o senhor não escreve mais sobre isso? E aí, aproveitando essa deixa dele, eu resolvi, de fato, transformar nesse livro, porque a gente tem já material suficiente, e eu resolvi
E a questão principal, o brasileiro, eu fiz doutorado na Inglaterra, morei 4 anos lá, eu fiquei impressionado como o brasileiro não adquiriu e não tem ainda essa cultura da manutenção. Brasília é um patrimônio, desde 1996, é um patrimônio cultural da Unesco, patrimônio mundial da Unesco, e não tem consciência disso. Uma das linhas de pesquisa do nosso programa de pós-graduação é patologia, recuperação e manutenção de estruturas. E nós temos aqui monumentos na esplanada do Ministério e até fora dela, que são monumentos que estão em condições, monumentos com arquitetura de Oscar Niemeyer e projeto de um engenheiro fantástico, um pernambucano chamado Joaquim Cardoso, que nunca mereceu o crédito devido, que era, além de engenheiro calculista de estruturas, ele era poeta, crítico de arte, teatrólogo, e que as estruturas que ele fez do Teatro Nacional, do Palácio da Alvorada, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do STF, tudo isso são obras que são referência mundial. Aquela cúpula invertida da Câmara dos Deputados, tem um engenheiro italiano, o Pietro Nervi, que falou, que é super respeitado, falou que aquilo não ia parar em pé. São obras que as pessoas não têm ideia de quanto isso é respeitado mundialmente. E os brasileiros, a manutenção de todas essas estruturas é extremamente precária. A mesma coisa vale para os nossos monumentos da Universidade de Brasília, como, por exemplo, o ICC, a reitoria e outros prédios, e entre eles o Centro Olímpico. As pessoas não têm ideia do custo disso. Porque uma coisa, por exemplo, é você construir um prédio. Agora, você manter isso aí, porque você, por exemplo, vai convencer o Ministério da Educação que você precisa, praticamente, durante a vida útil de uma edificação, você precisa quase o mesmo dinheiro ou mais para manter essa estrutura em condições funcionais razoáveis durante 50, 100 anos, porque aquilo vai ser usado por estudantes ou professores ou todos os usuários, aquilo vai ser usado por gerações e gerações. E esse é o recado que eu deixo. As pessoas que usam e os gestores, e principalmente os políticos que tratam do orçamento das instituições universitárias, têm que perceber que não basta dar dinheiro, por exemplo, uma construção. Tem que saber que manter todo esse patrimônio, que é a Universidade de Brasília, que no caso o Centro Olímpico, que isso custa e custa muito, e que tem que ser cuidado muito bem. Bom, professor, eu agradeço muito a sua participação aqui no Centro de Memória. É com muito prazer que o Semifef UNB recebeu, na data de hoje, para comemorarmos os 49 anos do Centro Olímpico, o professor João Carlos Teatini. E em nome de toda a comunidade acadêmica da Faculdade de Educação Física, eu agradeço a sua participação, que ficará registrada no Centro de Memória da Faculdade. Muito obrigada, professor. Alessandra, eu que agradeço o convite e como, digamos assim, atleta na inauguração e professor da Universidade de Brasília, eu tive enorme prazer em conversar com você. Obrigado. Muito obrigada.